Abra a tua Bíblia, livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Quem está aqui hoje, só para me ter uma ideia, e está visitando? Pastor, eu estou visitando hoje. Não, eu não faço parte de Bom Sucesso. Faça assim com a mão, só para me te ver. Uma pessoa, algumas outras pessoas, faça assim com as mãos. Pastor, eu sou visitante. Eu sou de uma outra igreja, ou ainda estou sem igreja. Faça assim, aonde está? Estou pregando para nós, para a nossa igreja hoje, um grupo que está nos visitando. Tenho certeza também que esta palavra vai ser bênção para a tua vida. Eu não sei o quanto tempo você tem na Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Pastor Maurício ministrando aqui na quinta-feira, ele pediu para que ficasse de pé. Pessoas que estiveram desde o momento da autonomia da igreja, desde os 53 anos. E algumas pessoas ficaram de pé. Um grupo de pessoas ficou de pé, que acompanhou essa história desde da Avenida Londres, não é isso, pastor? É isso, pastora? Na Avenida Londres ficou de pé. Eu não sei quanto tempo você faz parte desta igreja, mas eu quero que você tenha uma convicção nesta noite. Deus te plantou nessa terra. Você tem essa convicção nisso? Diga assim: Deus me plantou nesta terra. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Me sinto muito honrado em estar sendo profeta de Deus para a tua vida nesta noite. O pastor disse terça-feira que os pregadores seriam surpresa para que ficássemos preparados. Não sabia que ia pregar, mas sabia que poderia pregar. Então estou falando isso porque ele falou na terça, senão eu nem comentaria isso. E tem algum mistério 5 horas da manhã, porque 5 horas da manhã eu peguei uma caneta, Jeová falou: anota, acorda aí, começa a anotar algumas coisas aí. Eu comecei a anotar, orar, falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, se foi esse mesmo horário que tu acordou teu servo, tem algum mistério nesse horário aí. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Tenho convicção disso. Isaías 38, verso 1 e verso 2. Começamos a pensar nesse texto na quarta-feira, e eu quero dar prosseguimento a ele contigo nesta noite. Isaías 38, versículo 1 e versículo 2. Diz assim o texto sagrado: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Vamos fazê-lo nesta noite? Vamos orar ao Senhor? Pai, esta é a tua palavra. Pai, estamos na tua casa. Pai, nós viemos aqui, Senhor, para sermos ministrados, para darmos a ti a nossa adoração, o nosso melhor. E eu te peço, ó Deus, que tu tenhas liberdade para falar em nossos corações, de maneira, Senhor, que a tua palavra tenha liberdade, e que não haja dúvida em nós, de que tu estás falando conosco. Tantos aqueles que estão aqui nos acompanhando no templo, estão conosco no templo, e aqueles que nos acompanham pela internet. Fala a cada coração, muda histórias nesta noite, quebra cadeias, é o que declaramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Antes de eu começar essa ministração, deixe-me dar algumas orientações para você. Se você está aqui hoje, meu irmão, fique aqui. Não permita que nada roube o teu pensamento. Não permita que nada agora tire a tua atenção. Às vezes a gente fica aqui, mas a mente está em outro lugar. Então, se você está aqui, fique aqui. Amém? Se você está aqui, fique aqui. Não permita que só o seu corpo esteja aqui, a sua mente esteja em outros lugares. Fique aqui, fique atento. E eu queria fazer um pedido, se o meu pastor me permite. Mesmo pedido que o senhor fez ontem, isso me permite? Tem muita gente andando, eu queria que você sentasse. Pedi só que alguns obreiros ficassem em pé, muita gente. Se assente, meu irmão, por amor a você, tome o seu lugar.
Só alguns poucos obreiros em pé, pouquíssimos. Eu queria que você estivesse sentado, com a permissão do pastor. Eu queria que você se assentasse, evitasse andar agora, estivesse muito atento ao que Deus tem para nós. Amém? Se os obreiros verem pessoas andando, vocês têm autorização para... Meu irmão, se assenta aí, preste atenção na palavra. O livro do profeta Isaías, dentro desse contexto, dentro desse capítulo, ele começa dizendo que Deus, na instrumentalidade do profeta Isaías, o usa para levar uma palavra direta para o rei Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias começa a passar por um processo de enfermidade. Ezequias adoece. E quem não fica doente? Quem não passa por uma enfermidade? Mas a Bíblia deixa bem claro que esta enfermidade é uma enfermidade mortal. É uma enfermidade muito pesada. E eu acredito que ele, como rei, tendo todos os seus aparatos reais, ele é medicado, ele é tratado, e ali estão os seus servos prontos para verem melhoras nessa sua enfermidade. E Ezequias está agora na sua câmara, no seu quarto, no seu lugar de aconchego, no seu lugar secreto. Ali não há vestes reais, ali há um homem deitado numa cama, quem sabe com uma cara toda amassada, toda amarrotada, quem sabe com um traje pesado. E a Bíblia diz que o profeta Isaías vem até o rei Ezequias com uma palavra. E eu imagino que quando o profeta se apresentou para levar a palavra ao rei, quando o profeta chegou na porta do palácio, cumprimentando os guardas da porta e dizendo: eu tenho uma palavra para o rei, eu imagino que, por ter conhecimento do estado de saúde do rei, eu imagino que muitos criaram uma expectativa desta palavra. E não é a primeira vez que Isaías transmite uma palavra para Ezequias. Não é a primeira vez que Isaías ministra uma palavra para o rei Ezequias. No livro de 2 Reis, capítulo de número 19, versículo 20. Não sei se o meu amigo conseguiu colocar. 1 Reis, 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 20. Diz: então Isaías, presta atenção aqui, filho de Amós, mandou dizer a quem? Você não está aí. Isaías mandou dizer a quem? Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel. D com D maiúsculo, depois acerta. O que me pedistes, parabéns, acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu os ouvi. Pule para o outro texto, 34, do mesmo capítulo. 2 Reis, capítulo 19, versículo 32. Olha a palavra que Deus traz por intermédio de Isaías para Ezequias. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem tampouco lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma, pelo caminho por onde vier. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. É esta palavra, presta atenção aqui, alô, é esta palavra que Ezequias recebe de Isaías. Isaías, ou melhor dizendo, Ezequias está vivendo talvez uma das maiores batalhas externas. Ezequias está vivendo o maior confronto externo do seu reinado em Judá. Ezequias está enfrentando a maior pressão externa dentro do seu reinado. Quando Ezequias assume o trono em Judá, a Bíblia diz que Senaqueribe, rei da Síria, decide se levantar contra ele e contra o seu povo. E diz o texto que Ezequias fica desesperado, porque ele sabia que Senaqueribe vinha com um grande exército para destruir. E há todo um desespero em Ezequias, porque o inimigo está vindo.
há todo um pavor numa nação, porque eles sabem que Senaqueribe está vindo, e ele já mandou cartas para destruir, para acabar com Judá. Há um pavor, há um desespero no rei, nos sacerdotes, nos príncipes, há um desespero em toda a nação. Seremos destruídos. Aí Deus então usa Isaías. Só que o texto ele tem um detalhe. A gente começa a andar, a gente começa a aprender. Versículo 20, bota o versículo 20. Então, Isaías, filho de Amós, diga assim, mandou dizer a Ezequias. Eu imagino que Isaías, ele chega para um dos seus servos, um dos seus servidores. O profeta chega para um dos seus servos e fala assim: eu tenho uma palavra para o rei Ezequias. Entregue para ele esta palavra, entregue para ele este recado. E o garoto sai, e o servo sai, chega na porta e diga: uma palavra do profeta para o rei. Uma palavra do profeta para o rei. Abram as portas, deixa ele passar, deixa ele chegar. O rei está no trono. Meu rei, permissão para falar. Fale. O profeta manda lhe dizer: nós não seremos destruídos. Deus vai livrar o seu povo. Eu imagino que se Ezequias estava sentado no trono, diante dos seus servos, ele levanta, olha para os príncipes e pensa: Deus está conosco, teremos vitória, não seremos destruídos. Porque Isaías é o profeta honrado, é o profeta que mais profetizou acerca do Messias, profeta messiânico, respeitado. Uma palavra para a nação, uma palavra para o rei. Agora, capítulo 38, verso 1. Aqui não é um problema externo, aqui é um problema interno. Aqui não é um problema que envolve toda a nação, aqui é um problema que envolve a pessoa do rei. E aqui não tem recado mandado pelo profeta. O profeta vai diretamente. O profeta chega diretamente. Eu imagino a alegria dos soldados, a alegria dos príncipes, a alegria da corte real. O profeta chegou, o rei está na cama, está doente, está enfermo, e o profeta chegou. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu penso assim, pastor Tarso, que o profeta chegou, o rei está deitado. Ele senta na beira da cama. Não é assim que nós fazemos quando vamos visitar? Senta na beira da cama, do lado do rei. Tudo bem, rei? Lutando, mas vai melhorar. Alegria ter o Senhor aqui, profeta. Tem uma palavra de Deus para você. Tem uma palavra de Deus para a tua vida. Então fale. Vou chegar mais perto para falar no teu ouvido, para que ninguém ouça. Eu não penso que ele chegou assim, né? Como chegam os vasos de hoje. Ei, terra, não, é no particular. Eis que digo assim, para que todo mundo saiba. Não, no particular, no ouvidinho, no ouvido. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Esta palavra para o rei. Um rei que foi colocado por Deus, um rei que quando assume o trono, ele estabelece o culto, um rei que quando assume o trono, ele acaba com as adorações do alto, um rei que começa agora a reconhecer o papel dos levitas, um rei que começa a fazer diferente do seu pai, mas que agora está vivendo o seu drama, sua crise, a sua dor, sua enfermidade. E dentro dessa dor, dentro dessa crise, dentro dessa batalha interna, ali não está todas as figuras que implementam, que marcam o rei. Ali não tem trono,
ali não tem coroa, ali não tem cedro, ali não tem vestes festivais, ali não tem vestes reais, ali não tem reino, ali é um homem enfermo, deitado em desespero, e que agora recebe uma palavra direta para ele: coloque a tua casa em ordem, tu irás morrer. Tua história acaba aqui, a tua história termina aqui. E quando diz o texto que Ezequias recebe esta palavra, Ezequias não questiona, Ezequias não murmura, Ezequias não apresenta para o profeta razões para ele viver aquele drama. Ele ouve aquela palavra e diz o texto sagrado. Então, versículo 2 do capítulo 38. Você está aí, amém? Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Vou repetir. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quando ele vira o rosto para a parede, ele está declarando que ele está se desligando de tudo que está próximo dele. E ele está entrando para um momento de exclusividade, intimidade com Deus. Perguntas que eu me fiz lendo esse texto. Quem colocou Ezequias no trono foi ele, foi Deus. Quem confirmou o reino de Ezequias foi Deus. Agora o profeta vem e traz uma palavra para o rei. E essa palavra, ela é meio difícil de se entender. Ela parece clara, mas ao mesmo tempo, ela é difícil de se entender. Qual era o quadro clínico do rei Ezequias? Enfermo à beira da morte. Já está nas últimas. Mas quando o profeta chega até ele e não fala publicamente, não manda recado, três pessoas naquele momento: Deus, o rei e o profeta estão presentes naquele momento. A palavra para Ezequias é: ponha o quê? Ponha o quê? Ponha o quê? Pensa comigo. Como é que eu digo para um enfermo que já está nas últimas, presbítero Anderson, para ele colocar a casa dele em ordem? É você visitar alguém que está num CTI, e Ezequias aqui está num CTI, e eu dizer para essa pessoa: ei, põe a tua casa em ordem, tu vai morrer. Humanamente é impossível, concordam comigo? Humanamente é impossível. Estou enfermo, estou ruim, estou mal, não tenho forças para andar, para comer é uma dificuldade, para ir ao banheiro eu preciso que os eunucos me levem até lá, eu não tenho força. Como é que eu vou colocar a minha casa em ordem? Sem ferir qualquer exegese, sem ferir qualquer hermenêutica aqui, eu acredito que esta palavra do profeta Isaías para Ezequias não era para sentenciá-lo à morte. Não era. Mas era Deus esperando uma reação de alguém que está nas últimas, que está enfermo,
esperando um posicionamento. Então Deus aqui não estava olhando a ação, Deus aqui estava olhando a intenção. Deus aqui não estava olhando o agir humano de Ezequias para acertar aquilo que estava fora de ordem. Mas Deus queria sondar o coração daquele rei para saber até que ponto ele estava disposto a viver um novo tempo de Deus para o seu reinado. Você não entendeu, meu irmão? Deus estava querendo ver a que ponto ele estava disposto a viver um novo tempo para o seu reinado, mesmo que as suas forças fossem poucas, pequenas. Deus olha e manda, na sua presciência, Isaías levar esta palavra. E sabe como é que começa a mudança de história de Ezequias? É quando ele decide orar. É quando ele decide falar com Deus. É quando ele decide quebrar todos os meios de comunicação e criar uma comunicação direta com Deus, sem sacerdote, sem profeta, sem ninguém, Deus e ele e Deus. Quando ele decide romper com as limitações e barreiras, Deus então se manifesta a Ezequias. Pastor, como é que começa a mudança na minha vida? Não é quando você começa a fazer. Diga para quem está do teu lado, mudança. Oh, meu irmão, nada contra. Prego muito nas presbiterianas e nas batistas. Nada contra. Eu amo os meus irmãos batistas presbiterianos. Mas a gente é do fogo, irmão. A gente é pentecostal. A gente é do glória a Deus e da aleluia. A gente gosta do negócio, irmão. Então, melhora esse negócio aí. Diga assim, mudança. Chegando lá. Diga, mudança. Milagres, vitória, acontecem com intenção e com ação. Sabe como é que Deus nos julga? Deus nos julga primeiramente pela nossa intenção. Você lembra quando Jesus fala do adultério? Que o adultério, ele não acontece quando ele é consumado, mas quando ele é o quê? Imaginado, pensado, projetado. Olhou, desejou, Jeová falou, já pecou. Você lembra do ladrão da cruz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares. Opa, intenção boa, céu para você. Hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Então quando você olha, escute o que eu estou dizendo, meu irmão. Estamos em festa. Deus está proporcionando mais um ano para a nossa igreja. Deus te plantou nessa igreja. Deus te colocou nessa igreja. Não para você ser um crítico, não para você apontar. Não, por que não anda? Por que lá na igreja tal é assim, lá é assim? Não, Deus não te colocou aqui para isso, meu irmão. Deus não te colocou aqui para ser um aferidor de medidas. Deus te colocou aqui para você fazer a diferença. Deus te colocou aqui porque Ele tem uma obra para realizar na tua vida. Ou você começa a aceitar isso, ou o tempo vai passar, o tempo vai chegar e você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Deus, quando olha para a intenção daquele homem de querer mudar, de querer acertar, vê um coração quebrantado e dizendo, Senhor, eu fui reto diante de ti. Eu fui justo nos teus caminhos. Minha história está acabando agora. Eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Deus olha para aquele homem e percebe que a casa dele estava em desordem. Diga, para Deus usar
Diga: para Deus usar, eu preciso acertar a casa. Diga: para Deus usar, eu preciso colocar no lugar as coisas que estão fora do lugar. Quinta-feira, sexta-feira, tivemos 2 palavras aqui, que eu aconselho você, antes de ir embora, a pegar um DVD. O DVD da mensagem de ontem já está lá. Já está lá, né? Se não tiver, você pode encomendar para pegar na segunda-feira, né? Eu só quero ser o eco da voz que foi entoada aqui na quinta e na sexta. Eu quero ser o eco dessa voz. Deus fala para este homem que tem dele uma responsabilidade. Escute isso. Deus fala para este homem que recebe dele uma responsabilidade: governar o povo dele. Deus fala para ele: ei, o fato de você estar numa cama, enfermo, é resultado de uma casa que não está em ordem. O resultado de você estar numa cama à beira da morte é porque você desprezou coisas que eram para ser valorizadas, e que você valorizou coisas que eram para ser desprezadas. Então, priorize coisas, coloque a tua casa em ordem. Pastor, e que casa é essa? Eu começo dizendo que a primeira casa que nós precisamos colocar em ordem é a nossa vida de comunhão e de relacionamento com Deus. Você não entendeu? A primeira casa que nós devemos colocar em ordem é a nossa vida de comunhão e de relacionamento com Deus. E quando eu digo isso para vocês, não estou pregando para mim. Hipocrisia da minha parte seria pregar uma mensagem que ela não servisse para a minha vida, que não pesasse para mim. Sabe, amados, eu vou usar uma expressão aqui, e não me interprete mal. Agora em maio, terminamos agora, o mês da família. E todos os cultos aqui nesse altar, eu imagino que em todas as congregações, nós fomos ministrados pelo tema família. A prioridade da família, o amor à família, o cuidado com a família, o dever dos pais, o dever da esposa, as obrigações e deveres do filho. Mas eu tenho uma preocupação. É quando a minha valorização familiar rouba o tempo de Deus e rouba o ministério que Deus tem na minha vida. Eu não estou querendo tirar o foco da família e nem dizer que a família não é importante. Priorize a família, priorize a esposa, priorize o esposo, priorize os filhos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, em detrimento disso, nós temos aberto mão daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Ô meu irmão, Deus tem uma chamada na tua vida, Deus tem um ministério. E aí a palavra: pastor, trabalhando muito. Pastor, trabalhando muito. Pastor, quando não é o trabalho, é a família. Amém. O problema não é o trabalho, o problema não é a família, o problema é você que não sabe administrar uma coisinha chamada tempo, cronos, hora, relógio. Eu ouvi uma frase, não sei de quem é essa frase, ouvi pelo meu amigo pastor Heber, então eu dou crédito à frase a ele. A frase que eu ouvi é: quem quer, dá jeito. Quem não quer, dá desculpa. Quando eu quero muito uma coisa, eu dou jeito para receber aquilo. Quando eu quero estar muito no lugar, eu mudo o horário, eu trabalho aqui, eu me envolvo um pouco mais ali, para envolver menos aqui, para que eu esteja lá, porque eu quero muito isso. E aí, eu estou pregando para pessoas que têm ministérios aqui hoje, mas esse ministério está numa cama, está enfermo, está à beira de morte. Este ministério está parado,
esse ministério não está sendo utilizado. Aí Deus vem para você hoje, nesses 53 anos de festa, para dizer: coloque o teu ministério em ordem. Porque se você não colocar, tu vais morrer. Sabe? Pastor Maurício usou uma frase aqui quinta-feira, que eu amo essa frase dele. Muita gente não entende. Vou viver até morrer. E sabe o que eu ouso dizer? Que tem muita gente morta, mas com cara de vivo. Está vivo, cumprimenta, fala, mas ministerialmente está morto. Morto. Sabe por que está morto? Porque não está se permitindo ser usado por Deus naquilo que Deus lhe chamou. Sabe quando a gente aprende a valorizar igreja, ministério, família? Quando a gente cai numa cama doente. Quando fica doente, fica mal. Aí para tudo para se dar atenção ali. Para se valorizar aquele momento. Para se valorizar aquele momento. Eu quero te dizer hoje, meu irmão, no nome de Jesus, se está enfermo, à beira de morte, o Espírito Santo de Deus tem hoje o poder de ressuscitar, de mudar, de transformar, de libertar e fazer de você um instrumento para a glória dEle. Acredita que Deus tem algo na tua vida? A minha oração para Deus é: Senhor, eu quero viver tudo que Tu tens para mim. Não quero do outro não, eu quero o que é meu. Eu quero o que Tu tens para mim. Sabe? Mas nós vivemos o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11. Lemos esse texto, vamos lê-lo amanhã. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Ou seja, eu sempre tenho uma justificativa. Pastor, eu estou assim, mas eu explico por que eu estou assim. Pastor, eu não estou bem, mas pensa bem, para pensar. Ouça aqui a minha história. A gente sempre tem uma justificativa. Nós sempre temos uma explicação. Quando Deus usa o profeta Isaías para falar com o enfermo, com o doente, rezar esse pedestal aqui como Ezequias hoje. Esse aqui. Ele vai ser meu Ezequias hoje. Imagina que Ezequias era altinho. Vou aumentar mais ele aqui. Quando Deus chega para falar com o doente, Deus esqueceu que ele era rei, sim ou não? Não. Se ele morre, como é que fica Judá? Como é que fica o povo de Deus, povo escolhido, chamado por Deus, tirado do Egito para viver as promessas dele? Como é que fica esse povo? Você acha que Deus não está pensando no povo? Você acha que Deus não está preocupado com o povo? Você acha que Deus não sabe que precisa de um homem para reger, para governar o povo? Claro que sim. Mas nesse momento, não tem trono, não tem coroa, não tem cetro, não tem vestes reais, tem um homem. Quando Deus olha para mim, Deus não me vê terno e gravata, pastor Alex Soares, não. Quando Deus olha para você, Deus não vê o que você faz. Deus não vê o que você tem. Deus vê você. E Deus estará interessado em todo tempo, em todo momento, até nas últimas horas e nos últimos momentos, e dizer assim: ei filho, oh filhão, meu lindo, meu garoto, tem jeito para você, põe a tua casa em ordem, senão tu vai morrer, tu não vai viver. Mas pastor, eu não tenho forças para colocar, eu estou fraco, eu não consigo caminhar, eu estou debilitado, eu estou doente.
Mas Deus quer saber o que vai no teu coração, o que vai na tua mente, sabe? E se você não pode hoje caminhar, se você não pode hoje pular, se você não pode hoje correr, você pode virar para a parede da tua intimidade, da tua particularidade, e orar a Deus, e Deus te ouvirá, e Deus te ouvirá, e Deus mudará a tua história a partir da tua intenção. Deus plantou você nesta terra para que vades e deis fruto. Dê fruto. Dê fruto. Mas frutos só serão brotados de você se você decidir colocar em ordem as coisas que estão fora de ordem hoje. E essa decisão é individual, particular. Quando o Ezequias está orando aqui, meu irmão, aqui não tem príncipes, aqui não tem assessores, aqui não tem levitas, aqui tem um homem na individualidade, que vira para a parede, e que dentro da sua individualidade, não precisa de profeta para ouvir a Deus, não precisa de sacerdote para falar com Deus, ele fala diretamente com Ele. E quando ele termina de orar, versículo de número 9, Deus preparou esta noite para a tua vida, creia nisso. Deus preparou esta noite para a tua vida. Deus preparou esta noite para a tua vida. Isaías capítulo 38, versículo 9 a 12. Isaías 38, 9 a 12. Ele não tem lá não. Se você puder, abra a sua Bíblia. Não vou prolongar porque temos a ceia amanhã. Diz assim, versículo 9. Cântico de Ezequias, rei de Judá. De quando adoeceu. Você está aí? Diga assim. Quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Escute isso. Estava enfermo, orou. E sabe o que Deus não resiste? Um coração quebrantado. Sabe o que Deus não resiste, pastores? Um coração sincero. Deus olha para a intenção daquele homem, enfermo, na cama, sem poder governar e dirigir o povo. Mas Deus vê verdade. Manda o profeta Isaías voltar. Isaías estava no palácio, já no pátio, e volta. Tem uma palavra de Deus para ti. Tem uma outra palavra de Deus para ti. Deus está acrescentando. Diga assim, acrescentando. Mais uma vez, diga acrescentando. Mais uma vez, acrescentando. A Bíblia não fala, irmãos. Mas eu imagino que quando Ezequias está lá deitadinho na cama dele, e deitado, recebe a palavra. Isaías vai embora, vira para a parede, ele começa a pensar, a mente começa a trabalhar. Senhor, por que eu fui tão negligente naquele momento? Senhor, por que eu não fiz aquilo que Tu mandou? Por que eu fui covarde naquela hora? Por que eu não acreditei que Tu me colocaste nesse trono? Por que eu duvidei, Senhor, do chamado que Tu tens na minha vida? Por que eu duvidei? Senhor, Tu me chamou para esse ministério. Tu me deu essa responsabilidade. Eu não quero morrer não. Eu não quero morrer não. Eu tenho muitas coisas para fazer. A minha história não pode parar aqui. Quando ele termina de orar, irmãos, a palavra de Deus é:
estou acrescentando a você. Mas 15 anos. Escute o que eu vou te dizer aqui agora, preste atenção. Quando Isaías entrega a palavra e ele ora, Deus começa a energizar o rei. A Bíblia não, mas eu acredito que ele já levanta da cama, lavar o rosto, comer uma comida. Ele começa a caminhar. Aí ele começa a fazer um cântico de adoração ao Senhor. Ele começa a adorar ao Senhor. E quem está vivo tem prazer de adorar. Alô, 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 alô. Quem está vivo tem prazer de adorar. Às vezes eu fico vendo, aqui não, mas na congregação, o ministro está lá, adora o Senhor, pula. Tem gente assim, ó. Dá um glória aí. Esse ar está gelado demais. Gelado demais. Criança correndo, criança correndo. Celebra o Senhor. Adora aí, meu irmão. Fala para o teu irmão. Já olha para a cara de mal, o irmão já fala. Tu fala, eu não falo. Tu fala. Tu olha para o irmão para dar uma palavra, ele te olha aquela de mal, tipo assim, fala para tu ver. Fala para tu ver só. Meu irmão, tem aparência de que vive, mas está morto. Tem aparência de que vive, mas está morto. Aí quando ele descobre, não estou mais na cama, não estou enfermo, estou vivo, o que eu faço? Vou adorar, vou cantar, vou celebrar ao Senhor que me deu a oportunidade de viver um novo tempo na presença dEle. Mas escuta só. Aí ele começa a adorar. Cântico de Isaías, rei de Judá, depois de ter estado doente e ter se restabelecido. Aí ele diz, versículo 10 do 38, versículo 10. Eu disse em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus danos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Aí quando ele descobre que Deus está o livrando da queda, da morte, versículo 17, irmãos, esse negócio aqui é tremendo. O negócio aqui é tremendo. Versículo 17 do 38. Depois que eu olhei isso aqui, meu irmão, se eu fosse você, eu dava um glória, dava uma rajada de língua estranha aí, dava uns calabachube aí. Versículo 17. Eis, ó, alguém que entende que Deus tratou. Olha alguém que entende que Deus está no negócio. Olha alguém que entende, pastor Sérgio, que Deus não quis matar. Versículo 17. O cara estava na cama, achando que a sua história tinha acabado. Vou morrer. O que será do povo? O que será do reino? Aí Deus então se apresenta ao profeta, dá uma palavra. Quem está lendo já está glorificando. E fala, agora começa uma nova história na tua vida. Eis Isaías 38, versículo 17. Eis que foi para a minha paz. Olha o texto. Quem está falando isso, irmãos? É quem estava na cama, estava doente, estava mal. Aí ele vai dizer assim, eis que foi para a minha paz, que tive eu grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Olha agora o 18. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Olha o 19, irmãos. Olha o 19, os vivos, somente os vivos, estes te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Versículo 20, o Senhor veio salvar-me.
Olha, irmãos, pelo que tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Eu estou vivo, isso, eu estou vivo. Aplauda aí, pastor, aplauda aí, dá moral. Escute isso. Você está vivo? Catuca o teu irmão aí. Você está vivo? Você está vivo? Diga assim, para os vivos. Diga, meu irmão, diga para os vivos. Somente para os vivos tem fidelidade. Para os vivos tem promessa. Para os vivos tem milagre. Para os vivos tem honra. Para os vivos tem obra, excelência de Deus. Está vivo? Demonstra aí que está vivo. Demonstra aí, meu irmão. Eu estou vivo. Xarabandeira candarabá. Está vivo? Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Está vivo? Aceite viver o que Ele tem na tua vida. Está vivo? Entra na posição. Deus nos deu um ano profético. O ano do dever de buscar os que caíram. Existem aqueles que estão enfermos dentro do reino. Estão doentes dentro do reino. Sem forças para caminhar, sem forças para andar, e muito menos para ajudar. Mas Deus pega o doente, o enfermo. Por isso, irmãos, que quando eu olho para a juventude da igreja, essa garotada linda da igreja, mesmo fraquinho, né, pastores dirigentes? Mesmo fraquinho, você louva a Deus, está domingo na igreja, irmãos. Hoje tem os furacões da vida, os craques da vida, as vias da vida, os Olímpicos da vida. Aí você vê um jovenzinho na igreja domingo, com dificuldade para caminhar, com dificuldade para andar. Olha para essa garotada, ama, beija, acredita que Deus está tratando, que Deus está cuidando, porque Deus tem muita coisa para fazer. Não julga não manda embora não. Tem potenciais de Deus aí dentro. Tem potenciais de Deus aí dentro. Tem potenciais de Deus aí dentro. Estamos vivendo esse ano do dever de buscar. E sabe o que Deus deseja? Que você seja um multiplicador do milagre que Ele deseja fazer. Você não entendeu, meu irmão? Você não entendeu? Alô. Deus deseja que você seja um multiplicador dos milagres que Ele deseja fazer. O vivo, quando entra no ambiente que tem morte, o ambiente muda. Ele entra transmitindo vida. Ele entra trazendo vida. Ele entra refletindo vida. Lembra da música do Tales? Através de mim, Jesus clareia. Hoje eu fui no salão levar um material. Muitas mulheres dentro do salão. E eu já cheguei no salão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão aqui acrescentando beleza. Aí as mulheradas já ri para você. Quebra todo o gelo. Chamar a mulher do salão, dizendo que ela está ali só para acrescentar, que ela não precisava estar ali. Se ela tivesse dinheiro, dava dinheiro na hora para você. Repete mais isso mais uma vez, meu filho, repete. Aí você, só acrescentando beleza, só acrescentando beleza. Aí quando eu fui embora, Deus abençoe vocês. Jesus ama. A resposta é obrigado. Amém. Gostei. A gente é crente, tem vida. Chega com cara de morte, com cara de delegado, com cara de matador, cara de coveiro. O pastor lembrou aqui, cara de coveiro, meu irmão. Está morto e quer levar todo mundo contigo. Fazendo um adendo aqui, tu já viu a cara dos coveiros? Me perdoe se tem algum aqui. Isso é diferente.
Você tem vida, meu irmão. Você tem vida. Sabe, para de criticar, para de murmurar, para de colocar as falhas sempre nos outros, sempre nos outros, sempre nos outros. Para de justificar os fracassos da tua vida. Se coloca na posição e diga: se Deus não me matou até agora, se Deus não me levou até agora, porque Ele tem muita coisa para fazer na minha vida, e se eu estou vivo, as promessas dEle ainda se cumprirão na minha vida. O dia que essa promessa acabar, fique tranquilo, Ele vai te levar. Fique tranquilo, Ele vai te levar. Se Ele permitiu você estar aqui até hoje, irmão, Ele permitiu você estar aqui hoje. Eu não sei para quem eu estou falando, mas quantos livramentos Deus já te deu? Quantos livramentos? Não sei para quem, mas Deus manda dizer hoje: você sabe que não era para estar aqui. O pastor falou agora da nossa levita que cantou aqui lindamente, brilhantemente. Vocês não sabem de uma coisa, muitos não sabem. Comentei com o pastor Samuel, está sempre no evangelismo ela. Qual o nome dela? Natália. Está sempre no evangelismo, dando folheto, né, Natália? Pregando o evangelho, está lá, evangelizando. Tinha muitos motivos para dizer assim: Deus não me ama. Mas está lá, meu irmão. Sabe, você está aqui hoje, você está vivo. Se coloque na posição, saia da cama, saia dessa UTI espiritual, saia desse CTI espiritual, para de reclamar, muda a tua veste, lava o teu rosto, acerta esse cabelo, melhora esse cabelo. Não tem prazer de se arrumar, não tem prazer de se ajeitar, tá bom do jeito que tá. Melhora esse sapato, passa essa roupa, se ajeite, se aplume. Estou vivo. Tem promessas de Deus para mim ainda. Tem coisas novas de Deus para mim ainda. Estou vivo, estou vivo, estou vivo. Dá uma catucada profética, dá uma catucada profética. Olha com cara de vaso, com cara de profeta para quem está do teu lado, diga assim: você, fala sério, você ainda verá o muito. Fala de verdade, diga: o muito que Deus fará através da minha vida. Diga aí, presbítero Eliezer, diga aí, presbítero Danilo: o muito que Deus fará através da minha vida. Deus vai fazer muita coisa. Muito, meu irmão. Muita coisa. Acredita nisso. Às vezes o diabo acredita mais naquilo que Deus tem para nós do que nós acreditamos naquilo que Deus tem. O diabo sabe da tua potência e você está lá reclamando de muito. Né? Não me dá uma oportunidade. O irmão chegou aí agora, já foi consagrado na minha frente. Me consagraram. Então chamada. Meu irmão, se você tem convicção disso, entenda: se eu não fui, é porque não é meu tempo. Mas vai chegar. Vai chegar. Não interprete isso mal que eu vou dizer aqui agora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não interprete isso mal. Mas nem todo carro que sai na frente significa que ele vai ser o campeão. Nem todo carro que sai na frente. Não me interprete isso mal como competição, nem outras cocitas más. Pelo amor de Deus. Se teu irmão está aí, não deixa aí, meu irmão. Louva a Deus pela vida dele, não com hipocrisia, mas louve. Honra, meu irmão, Senhor. Usa ele, meu irmão. E o que é meu está guardado. Estou vivo, estou vivo. O que é meu está guardado. Estou vivo, estou vivo. O que é meu está guardado. Estou vivo, estou vivo, estou vivo. O que é meu está guardado. Eu vou aguardar na promessa. Eu vou aguardar na promessa. Eu não vou aceitar convite. Vem para cá. Aqui tu vai ser honrado. Aqui não. Eu tô na dispensação da promessa de Jeová na minha vida. Eu estou aguardando o que Deus tem. E fico na posição. Você tem promessa de Deus? Então, muda a tua veste. Lava o teu rosto. Se apluma. Apresente para o teu comandante, para o teu pastor, para o teu dirigente. Bata a continência. Meu dirigente, meu pastor, estou aqui para servir. Aonde que tu queres me usar? Estou aqui para servir. Chegue na tua congregação. Chegue na tua congregação. Chegue lá, estou aqui para servir. Aonde serei bênção?
aonde serei bênção. E deixa Deus te usar naquele trabalho, meu irmão. E Deus vai fazer frutificar o trabalho das tuas mãos. Deus vai honrar o trabalho das tuas mãos. Deus vai engrandecer o nome dele através das tuas mãos. Você está vivo, deixa Deus te usar. Louve a Ele, adore a Ele, celebre a Ele. Ele tem muitas coisas para fazer. Acredita nisso. Vamos ficar de pé, vamos. Xarabandere candarabá. Tem vivo aí hoje? Tem vivo aí, tem vivo aí, tem vivo aí. Tem vivo hoje, tem. Acredita nisso hoje. Quero orar por você agora. Quero orar. Quero pedir os pastores que me ajudem. Me ajudem aqui. Os pastores que estão aqui, os dirigentes, presbíteros, venham aqui. Vamos fazer algo profético aqui hoje. Nós vamos ficar de frente para o povo. Me permita, pastor. Vamos ficar de frente para o povo. E sabe o que você vai receber desses homens hoje? São homens de Deus, são profetas de Deus. Profetas do Senhor, são profetas. Você vai receber um abraço de vida hoje. Sabe qual abraço que você vai receber? Um abraço que vai energizar você, que vai levantar você. Você vai receber esse abraço hoje, para que você entenda. Sabe, uma das demonstrações que estamos vivos é que podemos tocar e ser tocado. E quando somos tocados, sentimos. O morto não. Não sei se você já teve essa triste experiência. O morto no caixão, você beija, você abraça, você toca. Mas sabe como é que aquele morto está? Ele está gelado. Ele está gelado. Ele não reage ao teu toque. Ele não reage à mão que você encosta. Ele não reage. Está morto. Agora quando você vem dar um abraço, igual um abraço que a gente dá no pastor Maurício. Pastor Maurício, meu amigo, me ajuda aqui agora. Vem cá, vem. Me dá aquele abraço gostoso de vida que senão você me dá. Aquele abraço. Aleluia. Você vai dar um abraço de vida. Não é aquele abraço assim. Aquele abraço assim. Não. Queria, me permita, as pastoras, as esposas dos dirigentes, as irmãs, talvez fiquem um pouco bem sem graça. Fiquem aqui também. Vocês podem me ajudar? Vocês fazem isso comigo hoje? Venha. Pastor, venham. Para que as irmãs olhem para essas mulheres de Deus e recebam um abraço de vida hoje. Sabe para que isso? Isso é para demonstrar para você, estou vivo. Eu posso tocar e eu sou tocado. Deus vai reanimar você hoje. Deus vai tirar, Deus manda dizer isso aqui hoje. Deus vai tirar muitos ministérios que estão no CTI. Está quase morrendo. E quando Deus traz uma palavra dura, não é porque Ele quer te matar, não. É porque Ele quer que você reaja. Sabe aquele choque de Jeová? Aquele choque é para você reagir. É para você despertar. Ministério de louvor da Porta Formosa. Cadê? Um louvor profético agora, Ana. Um louvor profético, Ana, do céu. Vem o louvor da Porta Formosa. Um louvor profético. E enquanto ela estiver ministrando, você vai sair do seu lugar. E vai olhar para um homem de Deus desse, uma mulher de Deus. E vai receber um abraço de vida. E dizer assim: Deus ainda tem muitas coisas para fazer na minha vida. Deus ainda tem. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Você entendeu? Os pastores estão aqui. As pastoras estão aqui. Você vai escolher um pastor, vai escolher uma pastora e vai receber um abraço de vida hoje. Agora, no altar de Deus. No altar do Senhor. Vamos adorar. Vamos ministrar. Quando elas começarem a ministrar, mas não vem andando igual, me permita a expressão, igual morto não. Vem andando vivo. Vivo. Vem. Andando. Vem vivo, vem. Você pode sair do seu lugar agora. Vem vivo. Vem, você é vivo. Sai do seu lugar. Receba aqui do homem de Deus. Receba aqui da mulher de Deus. Um abraço de vida. Um abraço de despertamento. Vem, meu irmão. Não se achega. Não se aconchegue não. Vem, receba agora. Xarabandeira, vamos lá.
vem, vem. Os vivos adoram. Os vivos celebram. Os vivos celebram. Os vivos, os vivos. Vem, vem, meu irmão. Receba abraço de vida agora. Em tempos de guerra, talvez sem forma e vazio esteja o teu viver, mas o raja de Deus, o raja de Deus, o raja de Deus se ouvirá. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá terra e o mar. É o nosso Deus grande, é o nosso Deus poderoso. Amém. Quantos aqui adoram um Deus grande? Eu adoro um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que fez todas as coisas, que fez com que Faraó, ele tentasse pelejar, mas ele ficou, porque o nosso Deus é grande. Amém, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande
na terra, céu e mar, igual não há. Grande Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é Deus na terra, céu e mar, igual não há. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Quem disse a Abraão que os filhos serão como estrelas do céu e a areia do mar? Quem fez a Israel para abençoar as famílias da terra e aos povos salvar? E aos povos salvar. Quem foi que abriu o mar e fez a pé seco seu povo passar? Mostrou a Faraó e aos seus inimigos que só Ele é Deus, outro igual não há, outro igual não há. Porque Ele é grande. Grande Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é Deus na terra, céu e mar, igual não há. Grande Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é Deus na terra, céu e mar, igual não há. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Quem foi que viu a dor do homem sem Deus e se entregou pra nos resgatar? Morreu a nossa morte, matando o raio, mas em 3 dias ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Grande Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é Deus na terra, céu e mar, igual não há. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Aleluia! O Senhor, Ele é grande. E Ele fez uma promessa que viria nos buscar. O seu povo santo, a quem Ele salvou. E quem são os santos nesta noite aqui? Declare que grande, grande, grande é o Senhor. Aleluia! Ele prometeu voltar para buscar um povo santo que Ele salvou. Um novo céu e terra, uma santa cidade, onde o mal não vai entrar. O mal não vai entrar.